Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal do YouTube. Eu vou estar compartilhando uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Neemias, no seu capítulo 1 e no seu versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei em mim e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Apenas este versículo, irmãos. Antes de eu estar aqui contextualizando este versículo, eu quero externar a Deus a minha gratidão pela vida de todos que esteve orando por nós. Nós estávamos na obra missionária esse final de semana, pregando na cidade de Tubiara, em um evento que, por sua vez, foi uma bênção para a glória do nosso Senhor Jesus. Vidas foram tocadas, vidas foram alcançadas para a glória do nosso Deus. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, muitos às vezes, quando vê a gente trabalhando na obra de Deus, pensa que é mar de rosas, pensa que é tudo tranquilo, mas não é. Enfrentamos batalhas constantemente. O inimigo vem de um lado, ele vem do outro, mas Deus nos dá sustentabilidade, nos dá forças para poder continuar. Irmãos, quem faz ou quem trabalha na obra de Deus com sinceridade e mexe com o inferno, vai ser perseguido, vai ser atacado. Uma vez o irmão falou bem assim comigo: pastor, por que o senhor é tanto atacado desse jeito? Porque sempre vem coisas assim eminente em cima do Senhor, atinge um lado, atinge o outro e vai e vem. Eu falei assim: porque estamos mexendo com o inferno, irmãos. Não fica pensando que você vai fazer algo que agrada a Deus, que o diabo vai ficar de braço cruzado, que ele não vai ficar de braço cruzado. Agora, se a pessoa faz o que agrada o diabo faz é ajudar aquela pessoa a prosperar. É ajudar que a pessoa a alcançar suas metas. O diabo nem se incomoda com meia dúzia que não faz a vontade de Deus, que não mexe com o inferno. O inferno só se levanta com aqueles que estão fazendo algo, que estão incomodando eles. Sabemos que levantes, batalhas vêm, mas sabemos que Deus é quem vai à frente. E vamos ver na luz deste texto, irmãos, algumas verdades aqui que precisa ser dita mediante a luz desse texto. Primeiro, Neemias é companheiro do rei. E esse Neemias aqui, ele se compadece do seu próximo. Esse Neemias, ele não tem cargo eclesiástico, unção de um pastor, de um apóstolo, de um evangelista, mas ele tem oração, ele tem jejum, ele tem lágrimas, ele tem serviço, ele tem obras e ele tem amor pelo seu próximo. De nada vale cargos eclesiásticos se não tiver execução da prática da palavra de Deus. Neemias, quando a notícia chegou em seus ouvidos que a cidade de seus pais estava em ruína, os muros de Jerusalém estava destruído, os portões foram queimados a fogo, e os restantes que sobraram das províncias que lá estavam em grande miséria e grande pobreza. Neemias poderia simplesmente continuar com a sua vida, sendo copeiro do rei, protegido pelo rei, dentro do palácio do rei, e simplesmente pensar nele mesmo e dizer: eu estou bem, eu estou comendo, eu estou vestindo, eu tenho pão, eu tenho alimento. Então,
Amém. Que Deus tome eles lá em suas mãos, que Deus tenha misericórdia. Às vezes, a oração ela só vai funcionar encarregada de ação, irmãos. Encarregada com uma atitude. Às vezes, a gente vai orar e Deus vai mandar a providência, Deus vai mandar um milagre. Mas às vezes, a oração ela vai ser encarregada de ação, de atitude, para que assim Deus possa entrar com uma intervenção e Deus possa agir. E é isso que vai acontecer com Neemias. Quando ele ouve isso, primeira reação de Neemias, versículo 4, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me. Tem notícias, irmãos, que a gente recebe, que nos abala tanto, que a gente senta. Tem notícias, circunstâncias que vêm, que nos faz sentar, que quer nos fazer prostrar. E segundo, diz o texto, e chorei. Tem notícias que a gente recebe, que a gente senta, e em seguida a gente chora. E Neemias aqui, a notícia foi tão ruim que ele recebeu, a destruição da cidade dos seus pais. Ele assentou e ele chorou. Só que no versículo por diante ele vai, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando perante o Deus dos céus. Irmãos, Neemias recebeu a notícia ruim, sentou e chorou. Deixa eu abrir parênteses. Às vezes é assim na sua vida e na minha vida. Só que a notícia ruim, às vezes nos faz até sentar e chorar, mas não pode nos deixar prostrado, isolado, depressiva, achando que não tem solução. Neemias sentou, chorou, mas ele jejuou, ele levantou e não aceitou que a circunstância prostrar ele. Essa palavra está falando com alguém que está me ouvindo. Não aceite essa circunstância te prostrar, este problema te prostrar, este problema te levar para o fundo do poço. Não deixe. Levanta, não aceite. Tem pessoas que estão se entregando ao problema. Confie, acredite que maior do que o seu problema é Deus. Maior do que o gigante que te afronta é o Deus que já te deu armas para você poder vencer o gigante. Quais são essas armas? Confiança em Deus, oração, jejum, palavra de Deus. Muitos se prostram diante de notícias ruins e lá fica prostrado. Você pode até se entristecer, é normal. Você pode até se angustiar, é normal. Você pode até chorar, é normal. O que não é normal é você permanecer prostrado. Neemias se levantou e ele orou ao Deus do céu. A oração é o combustível para poder te manter de pé. E ele jejuou. E não tinha obrigação alguma, mas Neemias nos ensina a se compadecer pelo nosso próximo. Neemias nos ensina a enxergar a necessidade do nosso próximo também. Às vezes, nós só enxergamos as nossas necessidades e só pensamos em nossas necessidades. E ainda mais quando se trata de obra de Deus. Eu vivo na obra de Deus, irmãos. Vivo na obra missionária, vivo no campo, vivo no ministério pastoral. E eu vejo a dificuldade tamanha que é. As pessoas enxergam muito as suas necessidades.
e pensa muito em suprir todas as suas necessidades. E quando a gente fala de suprição de necessidade concernente à obra de Deus, são poucos que enxerga, são poucos que vê que a igreja dá cestas básicas, que a igreja paga uma luz, paga uma água de um irmão. Pastor, poucos ministérios faz isso, sim, mas a MPV é um desses ministérios que faz isso, que tem trabalho social, cestas básicas, paga uma água, uma luz de um irmão, compra um remédio. A MPV é um ministério pequeno, que está engateando ainda, e vai para 7 anos e vai permanecer desse jeito, vai permanecer desta mesma maneira. O ministério MPV vai para 7 anos, mas que eu prego o Evangelho vai para 19 anos, e eu nunca mudei o endereço da mensagem bibliocêntrica, mensagem genuína, mensagem de salvação. Irmãos, Neemias, ele se levanta, ele se entristece, seu semblante cai. Às vezes a gente não consegue disfarçar o que a gente está, às vezes, enfrentando, irmãos. A gente não consegue, às vezes, disfarçar as lutas, os ataques que vêm sobre as nossas vidas. Às vezes você tenta disfarçar, às vezes você tenta até demonstrar que você está bem, tentando mostrar ser forte. Mas tem hora que os ataques são tão grandes que você é eminente olhar para você e ver que você não está bem. Foi o rei, quando olhou para Neemias, viu que não estava bem. Falou assim: por que está triste o teu coração? Isso é tristeza de alma. Não é tristeza física, é tristeza de alma. Porque quando a gente se compadece pelo nosso próximo, se compadece pela obra, e a gente não pode fazer muita coisa, a tristeza vem na alma. A tristeza vem no coração. Aí vai falar para o rei: ó rei, as terras, a cidade dos meus pais estão em ruínas. Então o rei vai se compadecer, porque Neemias já estava em oração e em jejum. O poder que tem a oração e o jejum. Você acha que às vezes, quando alguém abençoa o pastor Luciano, é porque quer? Não. É porque Deus já está vendo as minhas orações, o meu jejum, clamando ao Senhor e buscando a provisão do céu. E Deus vai e toca no coração de pessoas para poder estar nos abençoando, para poder estar nos ajudando na obra. É por causa da oração, irmão. É por causa do jejum que Deus toca. É por isso, quem é que dá alguma coisa para alguém? Se não for Deus que toca, se não for Deus que faz. E eu falo isso de uma forma em geral, irmãos. De uma forma em geral. Então Neemias, ele recebe cartas, autorização para poder ir para Jerusalém. Quando chega lá e fica em silêncio olhando a destruição de Jerusalém, vendo a decadência de Jerusalém. E ali ele começa a trabalhar com a restituição. Eu não sei como é que está a tua Jerusalém. Eu não sei como é que estão os muros da proteção da sua vida. Eu não sei como é que está o seu emocional. Eu não sei como é que está a sua mente, o seu coração. Eu não sei como é que está a sua saúde. Eu não sei como é que está o teu casamento. Mas eu sei de uma coisa: Deus tem um poder de restituir tudo. Deus tem um poder de levantar o que está caído. E isso é através, às vezes, de você mesmo. Através de uma atitude sua. Através de você se levantar. Ei, Neemias, se levanta, reage, se prontifica, que Deus vai trabalhar em cima da sua força. Deus vai trabalhar em cima da sua atitude. Não aceita ficar prostrado. Não aceita ficar se lamentando. Muitas das vezes a pessoa fica se lamentando, dando de coitadinho,
dando de coitadinha e continua do mesmo jeito. Não, se levanta, se prontifica, vai para cima. Neemias começou a trabalhar, os muros começaram a ser reerguidos. Aí tu acha que o diabo vai ver você se levantando, vai ver você estando bem com tua família, vendo você cuidando da tua saúde, vendo você cuidando das tuas finanças, vendo você administrando aqui, administrando ali, pedindo sabedoria para Deus. Aí tu acha que o diabo vai ficar de braço cruzado? Não. O diabo vai usar os seus adeptos, a qual usou Sabalate, Tobias e Gesem, para poder afrontar Neemias, para poder tentar desanimar Neemias. Não é assim? Todas as vezes que você quer se levantar e você começa a levantar, logo aparece alguma coisa para tentar te desanimar, para tentar te parar, para tentar te frustrar. Quando eu cheguei da viagem missionária, a gente feliz pelo que Deus fez, logo vi um bocado de notícias, logo eu vi o demônio se movimentando de um jeito, logo eu vi a ação diabólica do diabo, o diabo furioso com aquilo que estamos fazendo para com o Senhor, irmãos. Mas Deus veio nos dar força para poder vencer, para poder guerrear. Neemias era com uma mão na espada e a outra mão com a colher, uma mão com a espada e a outra mão trabalhando. A mão na espada, a palavra hoje em nossos dias, a outra mão trabalhando e em vigilância, olhando em sua volta para o adversário. Sabalate e Tobias ameaça, dizendo vai vir uma raposa e derrubar este muro. Quantas vezes o diabo nos ameaça, tentando nos causar medo, para que a gente venha paralisar, para que a gente venha deixar de confiar em Deus, para que venha abalar a nossa fé, a nossa estrutura. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, faça como Neemias. Uma mão está na espada e a outra mão está trabalhando, e a resposta de Neemias para os seus adversários, para os seus opressores é: estou em uma grande obra e eu não posso parar. Estou em uma grande obra e eu não posso parar. Tem levante, mas você não pode parar. Tem enfermidade, mas você não pode parar. Tem aflição, mas você não pode parar. Tem diversos problemas que vêm para tentar te desanimar, mas você não pode parar. Nós estamos em uma grande obra e não podemos parar. Que Deus possa martirizar no teu coração, você enxergar a necessidade da obra, enxergar que quando você faz algo que agrada a Deus, o diabo vai se levantar naquela área que você está fazendo algo para a obra de Deus e vai tentar paralisar na sua vida. Mas em nome de Jesus, você não vai paralisar. Você que nos acompanha aqui, semeie nesta obra, irmãos. Semeie neste ministério. Nos ajude nesta obra. Nos ajude nesse ministério. Nós estamos em um processo, mas cremos que esse processo vai acabar. A vitória vai ser grande, mas às vezes é necessário passar pelo processo. Quanto maior é o processo, maior é a vitória. Então você que puder estar semeando, ofertando nesta obra, ofertando a obra missionária, esteja ajudando em nome do Senhor Jesus, e que Deus venha retribuir cada semente de amor, que Deus venha retribuir o que você vinha fazer pela obra do Senhor. É Deus que vai te retribuir, é Deus que vai te abençoar. Aqui não é nada forçado, aqui é tudo voluntário. É você sentir de Deus, é Deus lhe tocar, é você ver a obra, os que nos acompanham mais de perto, e ver o trabalho, e ver o que a gente faz em benefício ao reino do céu, e falar: eu vou abençoar esta obra,
Eu vou ser um investidor desta obra. Eu vou investir nesse ministério, porque investir nesse ministério, investir nesta obra, eu estou investindo no reino do céu também, porque esse ministério está trabalhando, essa liderança, esse pastor está trabalhando, pregando salvação, pregando santificação, pregando e alcançando almas para o reino do céu. Então você vai estar investindo, não é simplesmente um ministério, você está semeando em um ministério que está ganhando almas, trabalhando em prol do reino do céu. Que Deus possa abençoar cada semente de amor que você semear nesta obra, neste ministério, e que o Senhor venha retribuir na sua vida o que você fizer com amor a este ministério, a esta obra, porque fazendo ao ministério e fazendo a obra, você está fazendo para Deus e para o reino de Deus. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra em seu coração, em nome de Jesus.